pessoal, meu nome é Demian Maia e eu estou aqui na Exclusive. Quero mostrar uma posição para vocês, uma posição que eu fiz na final da Copa do Mundo de 2005 contra o Ronaldo Jacaré. A gente já tinha se enfrentado na final da ADCC, que é o Campeonato Mundial Sem Kimono. Eu acabei perdendo a final e aí cheguei de novo, 3 meses depois, na final com ele da Copa do Mundo, só que aí de kimono. Essa posição é o seguinte, ela começa aqui numa guarda de gancho, tá? Eu tô com ele aqui, tanto faz se ele tá em cima de mim ou não, eu vou precisar aceitar primeira coisa. Então, como é que eu vou fazer isso se ele é pesado aqui? Eu vou esticar, ó, as minhas pernas. Se ele for muito pesado, eu acabo esticando para trás, tanto faz isso. Mas geralmente a perna tem muita força para levar, tá? Antes de sentar, eu já vou dominar uma manga. Vamos dizer, nesse caso aqui, eu vou dominar a manga dele, né, do braço dele esquerdo. Vou sentar. Assim que eu chegar aqui, eu não posso deixar ele solto, porque se eu deixar ele solto, ele já corre para o lado, mas passa na água. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a trabalhar esse braço aqui para ele não ter mobilidade. Eu vou jogar para o meio da perna dele, esse braço. Olha a pegada que eu faço, aqui uma pegada que a gente chama de pegada guarda-chuva, tá? Então, eu vou jogar para o meio do braço dele e vou fazer uma alavanca aqui. No princípio, eu gosto de falar que é empurra e puxa. Então, eu vou empurrar com esse, esticar meu braço para não fazer força e vou puxar esse aqui colando o ombro dele no meu peito. Tem muita gente, inclusive muito boa de ir para as costas, que faz essa puxada com as duas mãos. Eu gosto muito de fazer esse tipo de alavanca. Eu puxo em cima e empurro para o meio da perna dele embaixo, né? Se ele ficasse aqui, por exemplo, ele está desequilibrado, vai cair para cá, porque ele não tem apoio com o braço. É difícil também você passar na guarda para esse lado, não é? Sim. Para cá, porque você também não tem mobilidade para apoiar o braço, para me segurar, né? E mesmo você se posturar é difícil, porque eu vou colar aqui, ó, tá vendo? Ó? Se você me puxar, eu vou junto com você, ó, tá vendo? E o seu ombro, a ponta do seu ombro no meu peito. O que acontece aqui? Uma posição simples aqui seria tirar o pé, começar a fugir o quadril, abraçar a perna dele, girar para as costas dele. Mas, pessoa mais experiente, quando você faz isso, ele sente o perigo das costas na hora e levanta essa perna aqui, isso. Levanta essa perna aqui. E aí começa a impedir você de ir para as costas. Você não consegue sair lá para as costas, tá? Então o que eu vou fazer agora? Eu posso usar minha mão ou não, tá? Vamos fazer usando agora, mas eu vou colar bem essa mão de cima. A mão que estava segurando a manga vai só segurar aqui a perna dele para ele não tirar. Tira a perna. Tá difícil, né? Agora o que eu vou fazer? Eu vou esticar minha perna por baixo da dele. E vou usar não só minha mão, a força do meu braço, mas da minha coxa também para puxar ele pro meu colo aqui. Olha, meus dois pés subiram aqui e aí vou botar meu pé no quadril dele. Tá, eu chamo isso aqui de guarda-anaconda, tem gente em inglês que chama de one leg X, né? Mas eu quero basicamente dominar essa perna dele e separar ela do corpo dele. Isso é um princípio que a gente usa no jiu-jitsu. Vocês vão ver em várias posições, né? Se precisa de uma chave de braço, se eu estiver aqui fechadinho, você não vai. Você vai separar o braço do meu corpo e isolar ele para atacar. Uma americana é a mesma coisa. Se eu estou aqui, você vai americana, você vai isolar o braço. Uma chave de perna. Sempre eu vou tentar separar você quando você está num bloco fechadinho, que você tem mais defesa. E aqui é a mesma coisa. Eu isolei a perna dele aqui. Agora você não consegue mais dobrar ela, fazer nada. Tenta dobrar, fazer nada. Não dá, né? Aí aqui você tem um monte de opção, várias opções, tá? A que eu usei na luta foi o seguinte, eu dei uma jogadinha de corpo pro lado e entrei puxando a perna dele pro meu ombro aqui, segurando a calça. Agora a perna que está no quadril, ela passa por baixo, ó, por baixo da perna dele e faz um gancho que a gente chama de guarda-X aqui, ó. Por que X? Porque pode cair. Minhas pernas estão assim, em X, meus pés, né? Volta para lá. Agora aqui a gente tem um monte de opção, tá? Uma opção bem simples aqui, se ele ficar aqui, é esticar, pode cair no chão. Põe o pé no chão, levanto e vou para cima dele, né? Uma outra opção é o que? Ele ficar em pé, fica em pé. Eu posso fazer a mesma coisa, esticar e ir para cima, ou posso
vir segurar a manga dele aqui, começar a bater um ganchinho ali para trás e vir para cima dele. Agora a opção que eu usei na luta foi de acordo com o que aconteceu. Quando eu cheguei nessa posição, ele ficou em pé e foi fugir, me dando as costas. Isso. A hora que ele começa a andar para lá, você começa a andar, pode ir. Ó. Você começa a me puxar junto com você. Tá vendo? Eu boto meu cotovelo no chão, faço uma levantada técnica, venho aqui e aí começa a pular nas suas costas e daqui a luta se desenrolou, tá? Então vamos fazer mais uma vez, deixa eu fazer um outro ângulo aqui, aqui para eles verem um ângulo um pouquinho diferente. Ó. Vou ficar aqui um pouquinho na diagonal. Então puxei, vamos dizer, tô deitado aqui, dominei a manga, posso me jogar para trás para sentar, posso empurrar ele, assim que eu sentar, empurrei a mão para o meio da perna dele, puxei aqui, ele levantou a perna, isso, estico minha perna, isolei a perna dele lá. Aí começa a entrar a guarda X, ele começa a ficar em pé, começa a querer fugir, ele vai me puxar junto. Ó. É só me colocar de lado, não querer sentar reto. Cotovelo no chão, puxo o meu joelho, puxo a perna dele e vou começar a pular nas costas para atacar ele. Pessoal, então espero que vocês tenham gostado aí. Essa é a posição que eu fiz lá na final da Copa do Mundo. E é isso aí, valeu pessoal.